louvores, a oração, acompanhe as pregações, participe. Essa igreja vai oferecer o máximo de oportunidade possível a todos, para que a gente possa cada vez mais juntos fortificar e glorificar o nome do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos fazer uma leitura, se os irmãos puderem acompanhar, puderem colocar de pé também, nós vamos ler Marcos 10, do versículo 46 ao 51. Marcos 10, do versículo 46 ao 51. Deus é maravilhoso, trouxe vocês hoje para essa obra, para essa casa. Deus está muito contente com vocês e vai retribuir tudo isso em bênçãos maravilhosas para a vida de vocês. Isso que vocês fazem, o sacrifício, deixamos a fazeres, Deus tem reconhecido. E em breve, muitos irmãos estarão aqui conosco. Amém. Aleluia, Todo mundo encontrado? Amém? Amém. Marcos 10, versículo 46 ao 51. Todos encontraram? Amém. Alô? Coloca no telão. Se os irmãos quiserem acompanhar, está no telão também, tá? O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram. O cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém. Pode sentar, irmãos. Essa é uma das histórias lindas da Bíblia, né? Essa história, ela é rica, porque ela traz muitos conceitos. Ela traz superação, ela traz opressão, ela traz o desvio, ela traz a fé, ela traz muitos sentidos. O primeiro dele que nós vamos falar se chamava o cego Bartimeu, que era filho de Timeu. Houve historiadores dizendo, não está na Bíblia, eu não encontrei, que o pai dele foi um grande general de guerra e que com o tempo herdou os bens, mas ele se opôs aos romanos porque apreendiam os seus bens e crucificaram ele, mataram ele. Dizem, não está na Bíblia, tá? Os historiadores, estudiosos, tese mais ou menos nessa tese, só que porém eu não encontrei na Bíblia. Então a história de Bartimeu, ele era um cego, mas pelas indicações ele perdeu essa visão por um motivo, talvez não fosse de nascença, não se fala claramente aqui na Bíblia. Dizem que foi levado à frente do pai dele e arrancaram os olhos dele e depois mataram o pai crucificado. Que isso foi feito para que ele não se rebelasse, não tivesse rebelião que nem o pai teve com os romanos. Dizem que naquela época os romanos faziam isso para que os descendentes não seguissem aquela tradição nem se vingassem em algum sentido deles. Mas isso não é o mais importante da Bíblia. A nossa história começa quando Jesus foi a Jericó. Foi a única vez que Jesus foi a Jericó. Jesus estava prestes a ir para Nazaré, aonde ele seria crucificado. Jesus desceu a Jericó e ali ele fez praticamente 2 milagres, né? Primeiro com Zaqueu e depois saindo com esse cego Bartimeu. O cego sentava-se à beira do caminho, por onde passavam muitas pessoas,
ali seria em Nazaré celebrada a Páscoa. E tinha tradições naquela época que todos, no raio de 25 quilômetros, eram obrigados a participar. Acima de 12 anos, no raio de 25 quilômetros, eram obrigados a participar da Páscoa. Então muita gente passava por ali. E aqueles que não poderiam ir, ficavam desejando boa viagem para aqueles que seguiam o caminho. Então, esse mendigo, esse cego, ele ficava à beira do caminho. Ele ficava à beira do caminho mendigando, porque ele não tinha visão. Então ele ficava pedindo as suas esmolas, e ele tinha uma capa. Essa capa identificava que ele tinha uma deficiência, e era permitido naquela época aos deficientes ter uma capa que indicava que ele poderia fazer aquilo ali, pedir e indicar. E esse cego, sentado à beira do caminho, estava ali praticamente a sua vida presa na escuridão. Uma pessoa sem visão, externa, cega. Quanto seria ruim, quantas coisas ele gostaria de ver e ele não podia. Mas ele sentado ali, ele percebeu que vinha de longe uma grande multidão. E esse cego ficou atento a essa multidão, e num certo ponto dessa multidão, desse passeio que passavam próximo a ele, uma das pessoas citou o nome de Jesus. E esse cego escutou aquilo e se pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas ele foi repreendido por muitas vezes, porque ele começou a clamar o Senhor Jesus, e as pessoas se sentiam incomodadas com aquilo e pediam para que ele parasse. Pare com isso, não está vendo que o mestre está passando, isso está atrapalhando eles. E mais ele insistia e clamava: Senhor, Senhor, estou aqui. Agora, que coisa emocionante. A única vez que Jesus desceu a Jericó, a última oportunidade que aquele cego ia ter de conseguir uma bênção, um milagre, seria falar que foi sorte? Não, porque Jesus nunca se atrasa, ele sempre chega no lugar certo, na hora certa. Então, tudo aquilo que estava acontecendo ali já estava previsto pelo nosso Senhor. Aquele milagre, ele ia se concretizar ali, para que pudesse engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. Esse momento, a gente até acredita que já foi estipulado em tempos, antes do tempo desse cego, antes dele nascer. Talvez esse milagre já seria previsto por Deus em todos os sentidos, porque ele chega para Jesus ali, quando Jesus busca ele, manda chamar ele estava clamando, as pessoas pedindo para ele parar, e mesmo assim ele insistindo, Jesus manda chamar. E as pessoas chegam até ele: levanta-te, tenha bom ânimo, ele te chama. Nossa, já pensou vocês, numa dificuldade, uma doença, uma perda, e ouviu alguém falando para vocês assim: Jesus está te chamando? Aleluia. Como seria essa emoção? Como seria passar por esse momento? E ele chegou próximo de Jesus, e Jesus fez uma pergunta para ele bem simples: o que queres que eu faça? E ele falou: Senhor, que eu veja. Nossa, Jesus já sabia o que ele precisava, mas Jesus quis ouvir da boca dele. Imagina se Jesus chega para vocês e pergunta: o que vocês querem que eu faça? Aí nós vamos falar assim: espera um pouco, eu vou pensar, né? Então o cego não, ele já sabia da convicção dele o que ele ia pedir, e ele pediu para que visse. E Jesus falou: então a sua fé te salvou. E ele passou a enxergar. Aí ele saiu de todo o festejo, todo alegre, e seguiu Jesus clamando e glorificando o nome do Senhor. Estas são as palavras que falam na Bíblia. Mas muita coisa aconteceu nessa história pequena de alguns versículos, né? Imagina, aquele homem não enxergava, era cego, mas muita gente que enxerga é mais cego que ele, porque o que ele enxergava era a fé, o que ele enxergava era a vontade, era acreditar no nosso Senhor. E muitas pessoas que têm a visão
não tem essa fé que ele tinha. Então, na verdadeira cegueira, não é aquela que está no olho, é aquela que está na alma. Aquelas pessoas que não conseguem transformar em momentos bons os milagres que a vida vem dando, esquecem por muitos momentos de agradecer, de ser um eterno companheiro de Deus, seguir o seu caminho. E a gente pergunta: o que você quer de Jesus? O cego queria ver, e vocês, o que querem de Jesus? Vocês já pensaram nisso? Se Jesus chegasse para vocês e fizesse essa pergunta: o que vocês esperam de mim? O que quer que eu faça para vocês? Eu pediria simplesmente uma coisa: que o meu amor e a minha fé por ti nunca acabe. Que o Senhor continue colocando na minha mesa aquele alimento todas as manhãs. Que o Senhor continue trazendo alegria para a minha casa. Que o Senhor traga alegria para a nossa igreja. Que o Senhor me dê saúde e motivo para te agradecer todos os dias. Porque a cada minuto da minha vida eu quero lembrar o quanto é maravilhoso aceitar e se entregar para esse Deus maravilhoso. Porque na verdade não somos nós que aceitamos Ele, é Ele que nos aceita. Então, como esse cego, ele já sabia que esse milagre teria que acontecer para que pudesse engrandecer o nome do Senhor. Aleluia. E foi feito 2 milagres na única ida dele a Jericó, com Zaqueu e com o cego Bartimeu. Esse cego, ele mostrou uma coisa muito importante. Às vezes você vai encontrar pessoas te desanimando: para de orar, essa oração não vale nada, esse seu Deus não faz nada. Mas você vai encontrar essas pessoas na sua vida. São pessoas que te jogam para baixo, são pessoas que fazem você desacreditar. Então você tem que fugir dessas pessoas. Você tem que procurar pessoas que dividam com você essa fé, essa glória em Deus. Porque o cego, mesmo sendo repreendido, ele não parou de clamar. Ele acreditou que o milagre dele fosse chegar. Então eu acredito que o milagre de vocês vai acontecer. E se vocês pedirem hoje, esse milagre começa hoje, aqui e agora. Então creiam, porque cego não é simplesmente na visão. Cego é aquele que não aceitou Jesus, é aquele que não segue o caminho do Senhor. Às vezes a pessoa fala: eu sou filho de Deus, mas às vezes não é. Porque ser filho de Deus é uma coisa, né? Ser gerado é outra coisa. E Deus, Ele fez a criação dos homens. Mas, para ser filho de Deus, nós temos que seguir as coisas que Deus nos ensina, as palavras que Deus ordena que a gente siga, o caminho. E um deles mais importante é amar o próximo, não desejar mal a ninguém, agradecer aquele que simplesmente conseguiu alguma coisa na vida, falar: você vai servir de exemplo para mim, não como inveja, não como raiva. Então, uma das coisas também que esse cego nos ensina nessa história, que a gente é capaz, mesmo que seja a última chance, mas que a gente fique atento ao sinal. Jesus geralmente vai mandar esse sinal para você de uma forma simples, e você tem que ficar atento, porque às vezes você pode deixar essa oportunidade passar. O seu chamado, ele acontece de muitas maneiras. Ele acontece através da pregação de um irmão, acontece num sonho, numa palavra de carinho que você recebe. E às vezes a gente não se atenta para essas coisas. Por quê? Porque a gente está pensando nesse mundo aí fora. A gente acha que esse mundo vai salvar a gente, e não vai. O que vai salvar a gente é esse mundo aqui, ó, na palavra. É esse mundo que Deus deixou para a gente aprender. É esse mundo que Jesus passou por essa terra, se transformou em ser humano como nós, para sentir a nossa dor, para sentir as nossas lágrimas, para usar as nossas alpargatas, para usar as nossas roupas, para sentir tudo o que sentíssemos. E Ele veio trazer a luz para nós. Jesus é a luz, Jesus é o caminho. As pessoas que desanimam a gente, que falam para você não ir, para você não perseverar, essas pessoas também já estão perdidas, e às vezes querem que você se perca com elas. Abandone essas pessoas. O seu caminho é a igreja. Aqui começa tudo. Aqui começa a oportunidade de você conhecer a palavra, de você receber o poder do Espírito Santo sobre você, você abrir a porta dessa casa que é o nosso corpo, que é a casa e morada do Espírito Santo.
Ele quer fazer morada, mas nós temos que tomar cuidado, porque tudo que sentimos, falamos ou pensamos, o Espírito sente também. E Ele vai ficar nessa casa se nós fizermos morada com Ele. Mas se a gente, por certos momentos, não acreditar nessa possibilidade, desacreditar em Deus, passar a fazer coisas erradas, fazer as coisas do mundo, esse Espírito vai afastar-se de nós também. Então eu peço aos irmãos que se entreguem de corpo e alma a Jesus. Jesus está dando uma chance, e essa chance vai passar logo. Em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E aqueles que não se atentarem a esses detalhes não vão ter outra oportunidade. Vão ter muito lamento, muito choro, muita tristeza. Porém, aqueles que firmaram a sua fé, esses serão glorificados por Deus e terão uma vida eterna. Aleluia. Nós não vamos tomar muito tempo hoje, já está quase na hora. E eu vou convidar os irmãos a pôr de pé, e nós vamos fazer uma breve oração, para que a gente possa despedir um do outro e seguir o nosso caminho para a nossa vida normal, né? Lembrando que no domingo, novamente, estaremos aqui às 19 horas da noite, né? Estaremos aqui, mais um culto com a família. Oramos, Senhor. Ó Deus maravilhoso, hoje, Pai, trouxemos aqui a palavra, Pai, trouxemos os louvores, Pai, trouxemos a nossa alegria, Pai. Viemos a Ti, Pai, clamar mais uma vez, Pai, que esse amor nunca acaba, Pai. Que o nosso coração, Pai, seja sempre sincero. Que essa bênção, Pai, que é o Seu celeiro no céu, derrame sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as pessoas, Pai. Então eu peço, Pai, que nesse momento, Pai, entre nessa casa, Pai, através dessa história que nós contamos da Sua Bíblia, Pai, da Sua palavra sobre o céu, que traga para a nossa vida exemplos, Pai, de perseverança, Pai, de atitude, de fé e amor ao Senhor. Entra, Pai, por essa casa nesse momento, Jesus. Abraça essas pessoas, Pai. Toca no coração dessas pessoas, Pai. Toca na alma, Pai. Toca no corpo, Pai. Entra nas suas vidas, Pai. Tira toda a enfermidade, Pai. Tira toda a ruindade, Pai. Leva embora, Pai, aquele mal. Leva embora aquela inveja, Pai. Aquela dor no corpo, Pai. Levanta, Pai. Levanta esse irmão, Pai. Levanta o caído, Pai. Faça enxergar, Pai, uma nova vida. A vida que o Senhor está dando para nós. Glorificamos o Teu nome, Pai. Derrama nesse instante a Sua bênção, Pai. Então toca. Toca, Jesus. Toque agora nessas pessoas, Jesus. Toca, Pai. Toca. Tira toda a enfermidade, tira toda a maldade, toda a ruindade. Anda, Pai. Anda por essa casa. Anda sobre essas pessoas, Pai. Ande pelas vidas dela, Pai. Pela vida da sua família, Pai. Leva elas de volta para casa, Pai. Com amor, com carinho, Pai. Que elas encontrem no Seu repouso, o Seu abraço, Pai. A Sua fé, a Sua gratidão. E que nesse momento, Pai, nós Te agradecemos por mais esse culto maravilhoso, Pai, que foi possível realizar aqui hoje, em Teu santo nome, Pai, por Jesus, amém. Glória a Deus.